Rony Airfly. Família, hoje eu estou fazendo um vídeo que é assim, né? Hoje eu quero agradecer meu amigo Esquilão, que foi sugestão dele. Vamos fazer esse vídeo sobre essa marca que é a Caterpillar, que é a Cat, né? Também conhecida no mundo inteiro. E também, daqui a pouco eu vou pegar lá para vocês e vou trazer a minha placa, a placa dos 100 mil seguidores. Sem vocês, sem a ajuda de algumas pessoas, isso não seria possível. Então, vou fazer esse vídeo hoje. Só que é o seguinte, né, Esquilão? Não vai ter jeito, não. Eu vou falar do meu ídolo, que é o Benjamin Holt. Então, para falar dele, família, eu vou ter que dar uma melhorada aqui. Desse jeito aqui não dá, não, tá? Vocês me aguardem, que eu já volto uma repaginada. E aí, meu amigo Rony? Aí, ó, motorzão do Tomatão aí, ó. Detroit, motor Detroit. 12.7, 760. Aquele motorzinho que ultimamente está sendo muito cobiçado, né? Ninguém dava nada para ele. Agora virou tipo uma mosca branca, né? Olha aí. Então, estou aqui com o Tomatão, tomado banho já, bonitão. Eu tenho uma pergunta, um amigo meu, um grande apreciador do motor Caterpillar, cara. Ele ouviu um zum zum zum, que talvez a Caterpillar voltaria a produzir aqueles motores que foram aquelas joias, né? Que até hoje quem tem continua, né, no segmento com eles. Conheço bastante amigos meus aí que tá montando Caterpillar. Aquele bom demais. São motores que eram os melhores enquanto a Caterpillar estava produzindo antes do DF, né? Tá joia? Aí se você puder responder isso aí pra mim, que daí eu falo com meu amigo, mandar assistir teu vídeo, beleza? Frio aqui hoje, hein, Sônia? Frio demais! Você tá doido? Responde aí pra nós! Então, família, agora já tô mais arrumado para poder falar desse cara que é o meu ídolo. Obrigado, Esquilão, aí, por fazer a pergunta por que a Caterpillar parou de fazer motor. Mas antes de falar por que eles pararam, vamos falar por que eles começaram, né? Como eles começou. Olha, tudo começa no ano de 1849, no dia 1º de dezembro, em Concord, New Hampshire, onde nasce essa pessoa que eu vou falar, que é o Benjamin Holt, que ele foi o pai da Caterpillar. E ele começa fazendo essa máquina, mas antes de começar a fazer essa máquina, ele muda, né? Ele se muda no ano de 1883, ele muda para Stockton, na Califórnia, para se juntar aos 3 irmãos deles que já tinham uma loja que faziam rodas para carroça, que era o Ames, o William e o Charles. E eles investiram em dinheiros atuais, hoje quase 3 milhões e meio de dólares, para desenvolver um trator. Por quê? Porque naquela época, depois da Guerra Civil Americana, as pessoas que trabalhavam no campo se mudou para a cidade em busca de melhores salários. Foi logo na Revolução Industrial. O que aconteceu? Porque em 1870, 50% das pessoas que viviam nos Estados Unidos trabalhavam no campo. Hoje, você tem ideia, apenas 1%. E também, né, que em 1869 foi feita a Transcontinental Railroad, que foi a ferrovia que ligou o leste ao oeste, onde a comida poderia ter um acesso mais fácil. Só como as pessoas mudaram do campo para as cidades, faltou mão de obra na cidade. Então, o que as pessoas queriam fazer? Desenvolver uma máquina que pudesse suprir essa mão de obra. Aí onde entra Benjamin Holt, que é o Ben Holt, que eles tentam desenvolver esse trator, né, para poder trabalhar no campo. E a tecnologia naquela época, para quem não sabe, era só máquinas a vapor.
Em 1890, ele, depois de muitas tentativas, muito trabalho, ele faz essa máquina que ele deu o nome dela de Old Betsy, que foi o primeiro trator desenvolvido por ele, né? Já tinha outros tratores. Essa máquina tinha 60 cavalos de um pistão, 60 cavalos de potência, sabe? Puxava 50 toneladas, mas ela era muito grande, muito pesada, pesava 48 mil libras, para vocês terem ideia. E eles conseguiram desenvolver essa máquina. Ah, e tinha uma tecnologia dele na época. Ele desenvolveu ela com direção hidráulica. Foi o primeiro trator com direção hidráulica. E outra coisa, a gente não pode falar da Caterpillar sem falar numa outra pessoa também, que é o Clarence Leo Best, que nasceu no dia 21 de abril de 1878. Mas a gente vai começar a falar dele mais um pouco para frente. Então, quando o Benjamin desenvolveu essa máquina, que é Old Betsy, com todas essas tecnologias, as rodas eram imensas. 6 pés de altura, 3 pés de largura e aquele monte de roda. Agora você pensa, uma máquina pesada, para o campo, trabalhar em terra macia, o que poderia acontecer? Ela ficava atolada. Ela começou a atolar. Eles conseguiram vender, na época, 130 máquinas, então, 130 tratores. E começou o quê? Os problemas de atolar. Então, o Ben, né? Benjamin Holt, o que é que ele teve que fazer? Ele teve que criar uma nova maneira para essas máquinas não atolar. Cara, e ele, assim, é fantástico. O que ele fez? Como a infância dele foi em Concord, em New Hampshire, ele lembrava a infância dele quando ele passeava nos lugares que tinham brejos, né? Lugares macios. Ele lembrava que ele ficava em pé e ele descia. Assim estava acontecendo com as máquinas dele, porque as rodas desciam nas terras fofas. O que ele fez? Ele lembrou como ele fazia para sair. E ele contratou algumas pessoas para fazer teste, para ter esse problema, para evitar esse problema, criar uma solução para esse problema. O que ele fez? Ele lembrava que ele ficava em pé, ele atolava. E quando ele deitava na lama, ele não atolava. E como é que ele fazia para sair? Ele fazia esse movimento com o braço. Então, ele, em 1904, ele lança um trator com um trator de esteira, no dia 24 de novembro de 1804. Ele chama o fotógrafo e esse trator começa a atrasar, começa a não aparecer. Aí o que acontece? O fotógrafo quer ir embora. Quando ele vê aquela máquina vindo. Aí o fotógrafo olha e fala, cara, isso está parecendo um Caterpillar, que em português é um lagarto, tipo esse aqui. Aí ele olhou pro cara e falou assim, Caterpillar vai ser o nome. Então, ali ele foi o precursor, né, do primeiro trator de esteira. E já nos anos seguintes, né, quando começa o 1906, os motores a combustão, ele abandona de vez os motores a vapor, que eram movidos a essas máquinas, e começa a fazer os motores a combustão. Só que o que acontecia? Os motores, né, começou o desenvolvimento dos motores e logo começa a Primeira Guerra Mundial. Quando começa a Primeira Guerra Mundial, os tratores dele, por ser de esteira, e você sabe, quando você está acontecendo uma guerra, precisa de também plantar, precisa de suprimentos, né? Mas as pessoas, além de ver isso nesses suprimentos, o que os generais ingleses viram? Essa tração de esteira. Foi onde foi montado o primeiro tanque de guerra em cima dessas trações, da esteira do Benjamin Holt, a Caterpillar. Em 1910, ele registra o nome Caterpillar, mas aí começa a Primeira Guerra em 1914, que vai até 1918, e ele ganha muito dinheiro, só que acaba a guerra, e começa a desvalorizar, ele não começa a vender, não começa a ter o suficiente, aí onde entra o Clarence Leo Best, que era C.L. Best, que vocês também estão vendo aí, era uma outra empresa. Eles se reúnem para ver se eles faziam uma fusão, só que infelizmente no dia 5 de dezembro de 1920, o Benjamin Holt vem a falecer.
entra uma grande recessão nos Estados Unidos, da primeira, né, a depressão, e a empresa fica fechada durante 5 anos, de 1921 até 1925, onde entra o Clarence Leo Best, que ele faz a fusão das duas empresas, que é a C.L. Best e a Holt Tractor Company, que era da Benjamin Holt, dos irmãos Holt. Então, em 1925, se juntam as duas empresas, elas fazem a fusão, já com a administração do Clarence Leo Best, e eles começam a fazer os tratores, que juntando também com a C.L. Best também tinha trator, junto com a Holt Tractor Company também já tinha lançado os tratores, eles começam a fazer trator. Só que ali começa o quê? O problema de motores. O que acontece? Não tinha motor, porque os motores da época eram esses motores. O Buda, era o Mercedes e era o motor Atlas. O que acontecia? Um era grande demais, o outro era pequeno demais, o outro era bom, mas nenhum deles tinha força suficiente para puxar o trator deles, que era o trator esteira 20, né, deles, o 20. E esse trator foi uma revolução, só que não tinha motor suficiente para dar essa força, para arrastar. Porque se você for falar desse trator, esse trator tem umas coisas assim muito inusitadas, né? Ele participou, ele colocou os letreiros de Hollywood, ele ajudou a fazer a usina de Hoover Dam, que está no estado de Nevada, junto com o estado do Arizona, ajudou a fazer as pontes de Golden Gates. E o Benjamin, né, apesar de já ter sua morte, ele nunca imaginaria que depois de tudo isso, a Caterpillar se tornaria uma das maiores empresas de venda de máquinas pesadas no mundo, né? Vocês imaginam. Então, já aí com esses problemas de motores e tudo, o que eles resolvem fazer? Eles resolvem desenvolver o próprio motor. Então, em 1931, eles lançam o primeiro motor da Caterpillar, que era o D343. Eles lançam esse motor, juntamente também já começa a lançar as máquinas como Patrola e posteriormente já com os motores Caterpillar, onde eles começam a entrar no mercado solidificado de vez, tá? Em 1941, eles também deixam, não só está no segmento de esteiras, eles começam a fazer também os pneus mais industrial, onde já vem as niveladoras, as patrolas, as pá mecânicas, os tratores de esteira, já começa tudo ali. Então, quando eles lançaram esse motor, o D343, que foi o antecessor do Tory 406, né, o 3406, onde eles começaram a se adaptar para o mercado de caminhões. Que o primeiro na década de 70, por meados de 80, eles detinham 40% do mercado americano de motores. Eles lançaram o primeiro motor para caminhão, foi o 1693, que foi um motor espetacular, com 375 cavalos de força, sabe? Um motor excelente. Então, foi onde eles começam a introduzir no mercado de motores para caminhão. E realmente caiu no gosto de toda a população americana, não só a população americana, como a população mundial. Então, onde eles entram e começa a ficar por vez ali, assumindo esse mercado, né, que encontra ali qualquer ônibus, caminhões médios, todo esse tipo de classe 8, classe 7, classe 5, todos esses aí tinham motor Caterpillar. Todo mundo usava. Só que ali, no começo da década de 80, quando eles mudaram, né, porque nessa época ainda era bomba injetora. Então eles começaram um módulo, né, de computador, que foi... ali já começa a ter problemas os motores Caterpillar. Eles não se adaptaram, não se adequaram, e ali foi só um começo, né? Quando eles saíram do injetora para os injetores eletrônicos. Eles começam o problema deles ali, porque era um motor que consumia muito, poluía muito, e já na década de 90,
quando começa, né, que tem o que chama aqui EPA, né, Environment Protection Agency, que é uma agência de proteção ambiental. Então eles começaram a ser mais duro com essa parte de poluição, e eles pegou bem em cima da Cat, né, a Caterpillar. Ela já tinha um motor que poluía bastante. Então foi ali que começa uma descida. Eu posso dizer para vocês assim, foi a descida da Caterpillar, foi ali, porque ela nunca mais conseguiu se adaptar ou se adequar dentro das normas da lei, né, que é o Environment Protection Agency, né, que é a Agência de Proteção Ambiental, que eles falam que EPA ou EPA, não importa, né? Então começa ali. E então aí já vem o ano de 2004, onde ele já começa a fazer o sistema de EGR, que é um sistema aqui também, que eles também não conseguiram se adequar. 2007 também foi um outro ano, foi mais difícil, e eles começam a lançar novos motores, que eles lançaram o C15, eles lançaram o C7, tá entendendo? E o último motor que eles lançou foi o CT15, que esse foi até num caminhão que eles lançaram em 2012, mas antes disso aí, a gente tem o Arla no Brasil aqui, que é o DF. O que aconteceu? A Caterpillar desenvolveu um negócio que, se fosse para eles, seria perfeito, seria assim, olha, porque para quebrar as partículas, eles queriam que isso fosse usado dentro do filtro de diesel. Só que, infelizmente, quando eles usaram e as outras empresas foram para um outro lado, eles não conseguiram quebrar essas partículas. Essas partículas faziam poluir cada dia mais. E sem falar que os caminhões enchiam de problema. Quando teve a recessão de 2008, o que aconteceu? Ela começou a perder mercado. E onde a Cummins, né, e a Detroit começou a tomar conta do mercado. Isso aí já no princípio de 2010, 2011, quando eles lançaram o próprio caminhão deles, que foi o caminhão da Caterpillar em 2012, mas também com todos esses problemas ambientais, eles não tinham o sistema de Arla. O sistema dele era o mesmo sistema de quebra de partículas dentro do filtro de diesel, só que não foi adaptado, e eles foram e não conseguiu se adaptar com a legislação. O motor realmente foi um fracasso. Até que no ano de 2016 eles decidiram encerrar a produção de motores para caminhão. Ali foi o final da história da Caterpillar para fazer motores para caminhão. E só que se eles vão voltar a fazer, eu não acredito que não. Eu acredito que eles não vão voltar. Por quê? Por isso que eles continuam ainda líder mundiais de fabricação de máquinas pesadas. Eles atuam na área de construção, minério, ferrovia, solar, aeroespacial. Eles têm mais de 110 empresas espalhadas pelo mundo todo. Aqui nos Estados Unidos eles têm exatamente 51 fábricas. Mundo afora eles têm mais 59. Eles atuam China, Tailândia, França, Rússia, Inglaterra, dono da Perkins, né, como eu tinha dito para vocês. E com esse tanto de maquinário aí, atua no Brasil. Para quem não sabe, em Diadema, a MGE, que é uma empresa que fabrica peças para ferrovia, é da Caterpillar. Em Curitiba, Hortolândia, Sete Lagoas, atua em vários pontos. E sem falar também que essas máquinas deles, que são maravilhosas, esse trator de esteira, que eu sou fã demais, tem esse D9, que é um trator usado pelo exército israelense, como você está aí, e ela participou você pode ter certeza que todas as obras, a Mendes Júnior mesmo, a antiga Mendes Júnior no Brasil, fez as estradas no Iraque com Caterpillar. A usina de Três Gargantas na China, que é a maior usina hidrelétrica do mundo, foi com maquinário Caterpillar. A nossa Binacional Itaipu, foi com máquinas Caterpillar. As rodovias americanas.
É muito difícil você ver alguma obra, alguma mina, alguma coisa de minério que não tem essa marca Caterpillar. É uma marca que sou fã, como eu falei para vocês, sempre fui, sempre você, que eu acho que eles foram, assim, trouxe essas máquinas, essas coisas maravilhosas. Só quem gosta de máquina para poder entender, saber o que que é. Então, para mim, assim, Benjamin Holt, C. Clarence Leo Best, para mim, ele deu continuidade no que o Benjamin continuou, que o Benjamin criou. Então, eu queria fazer esse vídeo para vocês, justamente falando da marca Caterpillar, que é a Cat. Espero que vocês gostem desse vídeo, curtam esse vídeo. Mas uma coisa também que eu queria fazer para vocês aqui, eu queria agradecer. Também agradecer meu amigo Esquilão, né? Quem não segue o canal do Esquilão, vai lá, segue o canal. Ó, quem não segue o nosso canal também, vai lá, se inscreva no canal, não deixe de dar o joinha, deixe comentário. Espero que vocês curtam esse vídeo, mas tem uma coisa também que eu queria mostrar para vocês aqui, que eu não mostrei ainda, vou mostrar agora, nesse momento. Então, família, queria mostrar para vocês, chegou minha placa dos 100 mil seguidores, agradecer muito vocês, que sem vocês isso não seria possível, né? De cada um que está aqui, tem um de vocês aqui junto comigo. Eu queria agradecer imensamente todas as pessoas que me ajudaram nisso aqui, quem me encorajou lá no começo. Queria agradecer o Paulo, né, o Paulo Landim, que o Paulo foi uma pessoa que, no começo, ele que me deu força, falou, abre seu canal, vai lá. Agradecer, um abraço para o Paulo. Para a Poli também, que ela que me ajudou também no começo, a Poliana Landim, a Ana Landim, o Fabiano, o Leandro, tá? Então, agradecer a todos eles. Também queria agradecer o meu amigo Ed, on the road, né, que ele mudou agora o nome do canal dele. O Ed deixa todos para mim aí, Luiz. Eu queria agradecer demais essas pessoas que foram colaboradores. O Ed, se não tivesse dado o empurrão final, acho que era difícil estar chegando aqui. Cheguei muito com a ajuda dele. Eu ajudo aqueles também que me ajudaram no começo. E agradecer minha família, né? Agradecer vocês, que é também parte da minha família. Agradecer minha esposa, meus filhos. E só tenho a agradecer a Deus. Muito mesmo. Então, queria terminar esse vídeo para vocês aqui, agradecendo com a minha placa de 100 mil, que eu fiz esse vídeo da Caterpillar, da Cat, que ela atua em vários segmentos, solar, hidráulico, ferroviário, tudo isso aí. Então, família, muito obrigado a vocês. Vocês fiquem com Deus. Um abraço no coração de todos vocês. E vocês sabem, se você não puder ajudar, você não atrapalhe, que você não atrapalhando é uma grande ajuda. E quem tem Deus no coração, nunca vai faltar nada. E até a próxima.